dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou estar fazendo aqui a solução do exercício média de um vetor da plataforma NEPS Academy. Primeiramente eu vou ler a descrição aqui do exercício com vocês. Dado n elementos de um vetor, imprima a sua média. Entrada. A primeira linha da entrada é representada por n, sendo o total de elementos que o vetor V terá. A segunda linha da entrada contém os n elementos de V. Saída. Retorna a impressão de um número decimal com duas casas representando a média. As restrições é que n vai estar de 1 até 10 elevado à quinta. Então, eu tenho duas coisas a ressaltar aqui antes de ir para a solução do exercício. Em hora nenhuma o exercício falou qual que é o tipo da variável que a gente vai ler, sendo n e o vetor v. Porém, no exemplo de entrada, pode ver que se trata só de números inteiros, então eu vou utilizar essas duas variáveis, n e v, como do tipo inteiro. Porém, a saída, que é a média do vetor, é um número com casas decimais, então eu já não vou poder usar o int, tá? E também é muito importante lembrar que a saída tem que ser um número decimal com duas casas, tá? Então eu vou esperar 5 segundinhos aqui para vocês tentarem solucionar o exercício e eu vou mostrar aqui a minha solução. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado solucionar o exercício. Agora eu vou mostrar a minha solução. Primeira linha da entrada por um n, sendo o total de elementos que o vetor v terá. Tá. Então eu vou ler aqui n, e agora eu vou criar o meu vetor v que contém n elementos. E a gente vai ter que soltar a média desse vetor, certo? A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade, que nesse caso vai ser o nosso n. Então, eu vou criar outra variável do tipo inteiro, que vai ser uma variável do tipo soma todos. E eu já vou inicializar ela como zero, porque eu vou utilizar ela para pegar a soma de todos os valores que estiverem dentro do meu vetor. Agora, eu tenho que ler todos os valores que serão passados para o meu vetor. Para isso eu utilizei um for, que vai percorrer de 0 até n, que é a quantidade do meu vetor, e acrescentando de 1 em 1. Lembrando que o vetor ele sempre começa em 0, por isso a gente tem que fazer dessa maneira, começando em 0, indo até antes de n, porque como ele tem n posições, ele vai de 0 até n menos 1 posições. Então, assim, ó, 100. Tá, com isso eu vou ler todos os valores que estão presentes no meu vetor. E agora, só fazer esse fora aqui. Agora eu tenho que pegar todos esses valores que estão dentro do meu vetor e somar na minha variável soma todos. Para fazer isso é o seguinte, ó. Então eu coloco aqui mais igual v na posição i. Com isso, minha variável soma todos vai contemplar todos os valores que estão dentro do meu vetor, tá? Agora, falta só eu pegar a média e imprimir a média, tá? Como eu avisei antes, o retorno da média tem que ser um número com casas decimais. Nesse caso aqui, eu vou utilizar do tipo double, tá? Double média. Então, a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de números aí. Só que tem um porém. Soma todos e o n são do tipo inteiro. Se eu realizar a divisão de dois números inteiros, ele vai retornar para a média um número inteiro. E a gente não quer que retorne um número inteiro, porque a gente pode até olhar aqui no exemplo de saída, ó, tem alguns valores aqui que são casas decimais. Para a gente corrigir isso, é só a gente fazer o seguinte: a gente vai multiplicar a soma todos por 1.0.
Por que a gente faz isso? Porque se a gente multiplica por 1.0, o número vai continuar sendo o mesmo, porém, como ele é do tipo int, após eu fazer essa operação aqui, o valor vai se transformar em um número do tipo double, do tipo número com casas decimais. E ele não vai alterar seu valor porque eu multipliquei por 1. Agora eu tenho que imprimir aqui média. Porém também, eu não posso imprimir só média, porque se eu imprimir só média, ele vai aparecer quantas casas decimais ele quiser. E no nosso exercício aqui, ele quer que imprima com duas casas decimais. Para fazer essa formatação, é só a gente utilizar esse comandinho aqui, ó. Cout fixed set precision. E aqui dentro do set precision, eu vou colocar quantas casas decimais eu quero que apareçam no meu número, que nesse caso é 2. Então vou executar aqui o programa. Pegar o primeiro exemplo. 3.5 ou 3.5. Segundo exemplo. 562, 562. 3, 3. Doze. E 1.0, 1.0. Então parece estar certinho. Eu vou enviar a minha solução para o NEPS. Foi aceito, então meu exercício está correto. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários e muito obrigado por ter assistido o vídeo.